Boa tarde, amigos e amigas. Hoje são 9 de outubro de 2021 e vamos realizar a nossa reunião pública virtual dentro da programação especial desse mês, no alvorecer de uma nova era. O tema de hoje vai ser um tema específico que eu mesmo vou fazer a exposição. Dessa vez vou fazer em áudio, tá? Buscai e achareis, dando seguimento ao nosso estudo da semana passada, que foi com o Carlos Rogério, que ele abordou o tema Não se turbe o vosso coração. Antes da exposição, nós teremos a leitura da página pela Rita. Depois, a Tereza fará a prece inicial, a Tereza Castro, de Macaé. Depois da exposição, a gente vai encerrar a reunião diretamente com a prece do Gilson. Eu não vou voltar mais hoje, tá? Então, fiquem com Deus, né? Aproveitem o estudo. Espero que o estudo tenha algum proveito na vida de cada um. Que todos tenhamos uma boa semana, tá? Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs caravaneiros. Que nessa tarde possamos sentir a presença de Deus, de Jesus e toda a sua falange de amor nos acompanhando e nos envolvendo em vibrações celestiais. A nossa página de hoje é do livro Fonte Viva, capítulo 56. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bem e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renascer agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje
que ser auxiliado amanhã. Que assim seja. Jesus, querido amigo, mestre, modelo de todas as horas, nesta tarde, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, Senhor, estudando um pouco de Tua doutrina. Todos nós, da Caravana Fraterna Nosso Lar, empenhados em sermos melhores, em ser teu instrumento aqui na Terra. Rogamos pelas nossas famílias encarnadas e por aqueles que estão desencarnados, mas que continuam vinculados a nós através do coração e do pensamento. Pedimos pelo nosso planeta, pelos governantes, que possam tomar as melhores decisões em prol da coletividade. Jesus, muito obrigada, que assim seja. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Hoje vamos conversar um pouco sobre o tema Buscai e Achareis, dentro da proposta da programação especial desse mês de aniversário da nossa Casa Espírita, cujo tema central é No Alvorecer de uma Nova Era. Nesses momentos de transição planetária que estamos passando, os desafios são grandes. Até porque é um momento de separação entre o joio e o trigo. Com isso, as provas se intensificam, tá bom? Mas, como disse Jesus e refletimos na semana passada com o amigo Carlos Rogério, não se turbe o vosso ou nosso coração. Por isso, o Espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, diz assim: a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Ela, Joana, prossegue dizendo ainda: nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. Então, hoje vamos dar um outro passo nessa reflexão, a partir dos desafios que estamos passando individualmente e coletivamente. Nesse momento de transição em que a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para assumir o estágio de mundo em processo de regeneração. De mundo de regeneração, conforme a gente tem estudado. Além de não deixar que o nosso coração seja dominado pela angústia ou que sejamos paralisados pelo desânimo, precisamos entender o papel do trabalho, do esforço na solução dos problemas que nos assolam, ou ainda na modificação da nossa realidade interior e também, por que não dizer, exterior, o nosso entorno. Para isso, vamos nos inspirar na passagem em que Jesus nos garante que pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Essa mensagem que nos convida a sair do comodismo e da inércia, da espera por uma solução que caia do céu, está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Está também no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. Mas serve também para abrir o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado justamente o tema de hoje, que é Buscai e Achareis. Para Kardec e os espíritos que ajudaram na codificação espírita, aspas, do ponto de vista terreno, a máxima buscai
e achareis é análogo a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Pois bem, buscai e achareis, quer dizer também, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Já estamos na nossa reflexão, tá? Já fechei a aspas. Desculpa, eu não avisei, né? Mas continuando essa reflexão, somos muito auxiliados e chegamos aqui hoje graças ao esforço e sacrifício de muitos irmãos encarnados e desencarnados. Inclusive não estamos encarnados pela primeira vez. Aqui todo mundo sabe disso, né? As bênçãos e dádivas de Deus foram muitas e intensas, desde as primeiras encarnações até a atual. Não nos construímos de uma hora para outra sozinhos. Sempre tivemos mães, pais, avós, irmãos, filhos, professores, mestres, amigos a nos socorrer. Depois de tantas experiências, às vezes pode não parecer, mas temos muito de nós a ofertar e precisamos colocar a luz que já temos dentro de nós a serviço dos outros e de nós mesmos. Recordemos a passagem da multiplicação dos pães. Segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5, Jesus perguntou aos discípulos: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. O Espírito Emmanuel, com auxílio do médium Chico Xavier, no livro Fonte Viva, comenta sobre essa pergunta e essa resposta. Quando Jesus, quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Fecha aspas. Emmanuel, após tecer outras considerações, ele complementa, aspas novamente. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus. Todavia algo deve surgir de nosso eu, em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Ou seja, fecha aspas, né? Ou seja, né? Até para nos ajudar, Jesus e os bons espíritos pedem de nós que façamos a nossa parte. O nosso esforço é necessário. Buscai e achareis. Esse é o convite de Jesus, né? Mas voltando a Kardec e aos espíritos que colaboraram na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, as necessidades ou desafios que a vida material impõe têm a finalidade de promover a nossa evolução. Abre aspas novamente. Agora do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento.
dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então há uma necessidade que a vida nos impõe, né? A reencarnação, a encarnação, nos coloca diante de desafios que são para o nosso bem, para que nós possamos progredir, aprender, desenvolver habilidades, sejam elas habilidades físicas, manuais, sejam elas também habilidades intelectuais, habilidades no trato com as pessoas, né? Sensibilidade, né? A vida vai nos ajudando a ter mais sensibilidade e não ferir os outros. Então a experiência vai nos trazendo uma série de aprendizados. Se a gente não fosse colocado no mundo, se nós não fôssemos colocados à prova, nós não estaríamos evoluindo, aprendendo, crescendo, tá bom? O trecho do Evangelho continua e eu selecionei uma outra parte que diz assim, aspas, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Fecha aspas. Continuando a nossa reflexão a partir desse ponto, né, vamos dizer que para além das necessidades de esforço, de ganhar o pão com o suor do nosso rosto, ou de exercitar a inteligência para que possamos evoluir intelectualmente, há um sentido moral ou espiritual nessas palavras, que vou repetir, né? O pensamento de Jesus, né? Que está tanto em Mateus quanto em Lucas. Né? Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Para Kardec, né, voltando ao Evangelho, para Kardec e os espíritos superiores, aspas, essas palavras de Jesus significam igualmente, né, pedir a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às nossas próprias forças, ou melhor, às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Fecha aspas. Pois bem, gente, quantas pessoas a gente vê que não sabe pedir, né? Às vezes não sabe pedir por orgulho, né? Não sabe pedir o auxílio, não sabe procurar um outro. Às vezes é um orgulho. Eu mesmo acho que eu
tenho um pouco isso. Eu gosto de fazer as coisas, mas as pessoas veem que eu, às vezes, estou numa dificuldade para realizar uma tarefa ou para fazer alguma coisa e não peço ajuda, né? Preciso aprender também, né? Então, esse pedir e obterás, né? Esse buscar e achareis, no sentido também de a gente sair do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso mundinho e procurar ampliar, né? Ir ao encontro dos outros, daqueles que precisam de nós e daqueles que também que querem nos ajudar, e a gente, às vezes, por orgulho, não deixa que essas pessoas se aproximem de nós ou que realizem uma tarefa conosco. Continuando aqui o nosso estudo, né? O Espírito Emmanuel, em uma outra mensagem, através do médium Chico Xavier, dessa vez do livro Pão Nosso, analisa também essa passagem. Pedi, ele diz, né? Aspas, pedi, buscai e batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrena, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas, que se aproximam pela claridade de um incêndio. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina. Com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno, não bastará, portanto, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina bondade. E ele termina, né? Dizendo assim: pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. É isso, meus irmãos, minhas irmãs da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar, né? Estamos no mundo para um aprendizado sem fim. Estamos vivendo um momento de transição planetária, né? Um momento de grandes desafios, um momento em que as provas, né, conforme foi dito, as provas elas se intensificam, porque é também momento de separação do joio do trigo. Mas para além dessa separação, tudo o que acontece conosco
pode ser motivo de aprendizado íntimo, interior. Então, diante de cada situação, a gente tem que olhar e aquilatar o que a vida espera de nós, ou o que as experiências estão querendo nos ensinar. Muitas das vezes, algo acontece justamente para corrigir um problema que nós temos, um problema na nossa forma de sentir, na nossa forma de enxergar as coisas e de reagir ou de agir diante de cada situação. Vamos procurando, então, tomar as melhores decisões, sempre ouvindo o nosso coração, né? Porque a gente não pode apenas agir diante da razão, da inteligência. Temos que também buscar os nossos sentimentos, a nossa bagagem espiritual em termos de sentimentos, de nossa sensibilidade de lidar com os outros, para que a gente possa agir da melhor forma diante de cada situação. E pedir, sim. Quando nós temos necessidade, nós devemos pedir a Deus a luz necessária para que possamos caminhar da melhor forma possível. Pedir a bênção do alívio, a dor, a nossa dor, sim, mas também a dor do nosso próximo, daquele que nós podemos ajudar, mas não podemos eliminar totalmente os desafios ou as dores que chegam até aquela pessoa. Nós até gostaríamos, mas não nos é permitido cessar aquele mal, né, que a pessoa sente, que a pessoa que lhe faz sofrer. Mas nós podemos pedir, sim, a ajuda dos bons espíritos, inspirando esse nosso irmão, essa nossa irmã. Pedimos também para aliviar as dores e a nossa presença, o nosso auxílio amoroso, né? Vai também ajudando o nosso próximo a superar as suas dificuldades. Senhor, devemos buscar auxílio, não podemos ficar só esperando, né, cair do céu, como foi dito, a solução para os nossos problemas, para os nossos desafios. Devemos buscar, porque, como Jesus disse, buscai e achareis, né? Não vamos esperar, mas vamos confiar, sim, em Deus, nos bons espíritos, na providência divina, porque quando nós não podemos mais, é que vem o auxílio final, né? Aquele que vem ao nosso encontro, aquilo que nós não podemos dar, aquilo que precisa sair de Deus e daquele que vem ao nosso encontro nos ajudar, inspirados por Deus. Então, muita paz, né? Não fiquemos com o coração apertado, né? Não se turbe o nosso coração, mas busquemos, porque nós vamos achar sempre a solução para os nossos desafios, para o nosso bem. Muito obrigado à presença de todos, espero que vocês estejam bem e que essas reflexões sirvam de algum modo para os dias de hoje, tá bom? Boa semana para todos. Tu nos prometeste, Jesus, que teríamos vida eterna, renasceríamos de novo aonde tivéssemos feito jus, que possamos então, diante da tua afirmativa, diante da tua promessa, temos tentado cumprir com todas as nossas obrigações e que possamos então continuar nessa busca, em busca da felicidade eterna, que é a glória de Deus. Muita luz e muita paz para todos nós aqui reunidos e que agora estamos findando uma nova reunião da Caravana Fraterna nosso lar nesta tarde.
que possamos, então, cada vez mais sintonizados com o alto, cada vez mais com fé, esperança e caridade, possamos, então, seguir incólumes, firmes e fortes, em direção ao destino que tu nos reserva, Mestre Amém, desde que conseguimos vencer todas as escabrosidades do caminho. Luz de paz e proteção, Jesus, que possamos sentir cada vez mais essa luz, essa verdadeira luz de amor, de carinho e proteção, e sermos envolvidos por ela para podermos, então, atingir o teu reino. Luz de paz e proteção, Jesus, nesse instante, em teu nome, em nome da Mãe Santíssima, sobretudo em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, possamos dar por encerrada a reunião da tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus, que é de paz, de amor e de caridade. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.